pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e hoje começaremos a nossa saga das equações diferenciais ordinárias. Nessa primeira videoaula, nós faremos a definição de uma EDO, daremos alguns exemplos de aplicações de equações diferenciais ordinárias, falaremos o que é a ordem de uma equação diferencial e definiremos a linearidade, ou seja, se uma equação diferencial ordinária é linear ou não é linear. Vamos aprender? Então, nós começaremos hoje com a saga das equações diferenciais ordinárias. E pretendemos ter a playlist completa deste tema estudado na graduação, tá? Então, o que seria uma equação diferencial ordinária? Equação diferencial, porque envolve o conceito de derivadas, ou diferencial, né? E de ordinárias, que tem a ver com ordem. Então, nós vamos ver hoje o que seria a ordem de uma equação diferencial ordinária e o que seria qual que é o conceito de equações diferenciais ordinárias. A gente sempre fala EDO, né? A abreviação. Então, vamos ver como que fica. Primeiramente, eu vou tentar falar aqui por que a gente estuda esse conceito de equações diferenciais ordinárias. As equações diferenciais ordinárias, elas constituem importante suporte matemático para representar e auxiliar no entendimento de questões e problemas das mais diversas áreas da ciência e da engenharia. Então, a EDO, ela é um suporte matemático que nos ajuda a compreender diversos problemas de diversas áreas, inclusive da engenharia. Então, ela é um importante instrumento para ser aprendido nos cursos de engenharia, de matemática, de física, etc. Na aula de hoje, nós vamos falar o que é uma EDO, ou seja, a definição, o que é a ordem de uma EDO e o conceito de linearidade, ou seja, quando que uma EDO é linear e quando que não é linear, tá? Então, primeiramente, vamos falar o que é uma EDO. É uma equação que contém as derivadas de uma variável dependente, pode ser também mais de uma, com relação a uma única variável independente. Então, EDO, eu tenho uma única variável independente. Na EDP, que são equações diferenciais parciais, eu tenho mais de uma variável independente. Então, vamos ver aqui como que seria alguns exemplos de EDO. Essa primeira aqui, ó, eu vou escrever dy dt, ou seja, a função y depende de t, variável dependente, variável independente. Y' menos 5y igual a 1. O que seria encontrar a solução dessa EDO? Eu quero encontrar quem é a função y, que essa função derivada menos 5 vezes essa função dá a constante 1, tá? Olha essa segunda EDO aqui, ó, y menos x dx mais 4x dy. Então, eu vejo que tem dy dx. Então, ó, y aqui para nós é uma função que depende de x, tá? A terceira, ó, du dx menos dv dx é igual a x. Então, aqui a gente observa que tem a derivada da função u em relação a x e da função v em relação a x, ó. Então, aqui eu tenho duas funções, uma função u que depende de x e uma outra função v que também depende de x. Nessa número 3 aqui, eu tenho uma EDO com duas variáveis dependentes e uma única independente. Tá vendo? O x aqui para nós, aqui é o t, aqui é o x e aqui é o x, são as variáveis independentes. Então, ela é uma única variável independente. A variável dependente aqui eu tenho duas, ó, u e v. Então, eu posso ter mais de uma na EDO, tá? Número 4, ó. Derivada segunda de y em relação a x
menos 2 derivada primeira de y em relação a x mais 6y igual a zero. Aqui a gente observa que eu derivo o y em relação a x uma vez e duas vezes. A função y é a variável dependente que depende da independente, que é a x, tá? Então, aqui nós temos 4 casos de exemplos de EDO. Vou dar também alguns exemplos de EDP, que são equações diferenciais parciais, mas a gente não vai estudar nessa playlist que se inicia hoje. EDP será uma playlist no próximo semestre aqui no canal, tá? EDP, a gente tem duas ou mais variáveis independentes, tá vendo? Então, aqui eu tenho uma U que depende de x e y e uma V que depende também de x e y, tá vendo? A derivada parcial, porque eu tenho mais de uma variável independente, então eu posso derivar em relação a cada uma delas, né? Número 2, exemplo de EDP, x du dx, tá vendo? Porque a função U depende de x e y, mais y du dy igual a U. Número 3, exemplos de EDP. Derivada segunda da U em relação a x igual a derivada segunda da U em relação a t, menos duas vezes a derivada da U em relação a t. Observe que aqui a função U depende de x e de t, tá? Então, exemplos de EDP, a gente não vai trabalhar nessa playlist da EDO. Mas em breve aqui no canal nós teremos playlist de EDP também, no próximo semestre. Vou dar também hoje alguns exemplos de EDO que podem representar modelagem de problemas de alguma realidade. O exemplo primeiro que eu escolhi, ele é do circuito RLC. Então, a equação que representa onde Q de T é a carga de um capacitor num circuito elétrico. Repare que o circuito é RLC porque tem o R, o L e o C, tá? O L, ele representa a indutância, o R representa a resistência, o E é que depende de ter a voltagem externa e o C é a capacitância. Então, essa equação diferencial aqui, ó, que tá escrita, ela representa o comportamento da carga com o tempo de um capacitor nesse circuito elétrico RLC, tá? O segundo exemplo que eu escolhi para mostrar a aplicação, né, para que eu estudo equações diferenciais, é esse aqui, ó, que é o decaimento radioativo. Uma substância, ela tem o decaimento radioativo dela, que eu chamo esse decaimento, o comportamento desse decaimento, de R de T. R de T representa, depois de um certo período, quanto ainda de radiação eu tenho nesse corpo, tá? Então, eu tenho, ó, dr dt, derivada primeira dessa função, igual a menos K R de T, porque é decaimento, por isso que eu uso esse menos. K é uma constante conhecida que depende do material, né, que a gente está olhando o decaimento radioativo do corpo, né, depende do comportamento aí. Então, essa equação, ela representa o decaimento radioativo com o tempo t. Quando a gente resolve, a gente encontra essa função R de t aqui. A solução da número 1 é um Q de t. Eu vou encontrar uma função que está representando esse problema. Alguns exemplos de modelagem agora usando o EDP. A gente não vai trabalhar agora, mas depois a gente vai trabalhar com essas. Olha, equação do potencial. Eu uso essa EDP aqui para representar a equação do potencial. Equação do calor. Eu tenho essa equação diferencial aqui que representa o calor. É parcial, tá? EDP, equação diferencial parcial, não é ordinária. Observe que cada função independente tem duas, nesse caso aqui eu escolhi com duas, mas existem inúmeras EDPs com 3 ou mais variáveis independentes. E a equação da onda, que é essa equação aqui. Observe que a equação do calor e da onda, elas são bem parecidas, né? Mas são diferentes, parecidas, mas não iguais. Então, o que seria a ordem de uma equação diferencial? Falei no início que eu vou fazer a definição, vou falar a ordem e a linearidade neste vídeo.
A ordem de uma equação diferencial, tanto ordinária quanto a parcial, é a ordem da derivada de maior ordem que aparece na equação. Ou seja, a gente olha para a equação. Qual que é a maior derivada que apareceu? Nesse caso aqui apareceu derivada primeira, derivada segunda e derivada terceira. Então, essa EDO aqui ela é de terceira ordem, porque a maior derivada é a de ordem 3, tá vendo? E essa daqui, a número 2, ela é uma EDP. Qual que é a maior derivada? Derivada de ordem quarta da função u em relação a x. Então, essa aqui é uma EDP de quarta ordem. Tá vendo? Então, é a maior derivada que aparece. Vamos pegar aqui mais um exemplo. Olha, essa equação aqui, ó, derivada segunda de y em relação a x, derivada primeira de y em relação a x ao cubo, menos 4y igual a e a x. Repare que a função y, ela depende de x. Aqui, gente, eu coloquei propositalmente, que muita gente olha aqui, ó, uma derivada ao cubo e fala que ela é de terceira ordem. Só que não é, ó, até reescrevi aqui. Y duas linhas mais 5y' ao cubo, ou seja, isso aqui é y' vezes y' vezes y'. Então, essa EDO que é de segunda ordem, porque a maior derivada que aparece é a segunda derivada, tá? Não confundir aqui esses expoentes com a ordem. Eu olho para a EDO e vejo qual que é a maior ordem de derivação que aparece, tá? Muito cuidado. Essa EDO que é de segunda ordem. Vamos falar agora sobre a linearidade. O que é uma EDO linear ou não? Então, vou fazer a seguinte definição. Uma EDO é dita linear se puder ser escrita da seguinte forma. Uma função que depende de t ou de x, tá? Não faz diferença. Uma função derivada enésima da y, mais uma função que depende da variável independente derivada menor do que essa, e assim até todas, ó, função que só depende de t, lembrando que aqui a função y é uma função que depende de t, tá? É a que eu quero descobrir. E assim sucessivamente, tá? Se a equação puder ser escrita dessa forma, ó, coisas que dependem só de t, y, depende só de t, derivada anterior, depende só de t, derivada segunda, depende apenas de t, derivada, depende só de t, função, tá vendo? Y, y', duas linhas e assim até a última derivada que aparecer, igual a uma função g de t, que também só depende de t, tá? Onde cada função dessa, ó, f1, f2 até fn, são dependentes apenas de t, tá? E a g de t também. Ou seja, o que que não pode aparecer? As derivadas y, y', duas linhas, até a última derivada que aparece da função dependente, não pode estar acompanhado de nada envolvendo ela própria. Só pode estar acompanhado de coisas que dependem da variável independente t, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo, que é a equação do pêndulo. Eu aproveitei também para dar mais exemplos de aplicações, tá? Essa equação aqui, gente, ó, derivada segunda de θ em relação a t, g, que é constante, sobre L, seno de θ igual a zero. É a equação do pêndulo simples. Observe que θ de t é a função que eu quero descobrir. Quem é θ de t? Ela representa o ângulo no instante t. L é uma constante que é o comprimento do fio e G é a gravidade. Essa equação aqui, repare que a variável dependente, que é a θ, ela está sendo envolvida por um seno. Está aparecendo seno de θ. E aqui, gente, olha, na definição, a variável dependente, ela tem que estar sozinha. Ó. A função dependente tem que estar sozinha e suas derivadas também. Não pode ter nada envolvendo ela, tem que ser a função, a derivada segunda e assim sucessivamente, sem poder envolver seno, nem cosseno, nem nada, tá? Então, nesse caso aqui, essa EDO, ela não é linear por causa desse seno. Para ela ser linear, eu teria que ter só o θ, a derivada segunda, tá vendo? Então, eu não posso ter a nossa variável dependente dependendo
de outras coisas que não seja ela pura. Vamos olhar essa daqui. Essa daqui agora tá bom, ó. Teta, derivada segunda. Então, ó, derivada segunda tá pura sozinha, ok. Constante, ok, vezes a função. Então, essa EDO aqui, ela é linear, que ela não tem problema nenhum. Essa equação aqui, ela é usada também para representar o pêndulo quando o θ, o ângulo, né, for pequeno suficientemente. Ela é muito usada também. Eu coloquei aqui agora alguns exemplos de equações lineares e de não lineares. Olha essa daqui, ó. X, que é a variável independente, e y é a dependente. Então, eu tenho aqui, ó, x dy mais y dx. Então, tá ok. Tá na fórmula. É linear. Essa daqui, ó. Y duas linhas menos 2y' mais y igual a zero. Também tá na fórmula, tá vendo, ó? As funções y, y' estão purinhas aqui, tá tranquilo. Essa daqui, gente, ó, seno de x. Observe que aqui eu tô com a função y que depende de x. Apenas de x. Então, eu tenho, ó, y, y duas linhas, y três linhas. Cada coisa que tá acompanhando, ó, quem que acompanha y? 8, ok. Função que só depende de x, ok. Função que só depende de x, função que só depende de x. Então, essa daqui também é linear, tá vendo? A função e suas derivadas só tem coisas multiplicando que depende de x, que é a variável independente. Então, essas três aqui são lineares. Vamos ver alguns exemplos de EDO não linear. Ó, x tá tranquilo, então lembrando que aqui y depende de x, tá? X, y tá tranquilo, y', ó, tem um 2 multiplicando, mas aqui, gente, ocorre uma coisa que a torna não linear, ó. Eu tenho a função vezes a derivada segunda, ó. Esse fator multiplicando não pode acontecer para ela ser linear. Vocês lembram da definição? Na definição, as derivadas têm que aparecer sozinhas, olha, na definição, y', duas linhas, y, todas elas só pode ter multiplicações por coisas que são relacionadas à variável independente, tá? Que é o t aqui nesse caso, e nesse caso aqui é o x. Então, eu só posso ter coisas multiplicando por fatores de x, tá? Por funções que dependem de x, que é a variável independente. Então, quando você tem, ó, y vezes y duas linhas, esse fator aqui torna essa EDO não linear. Esse fator aqui também, ó, torna essa aqui y ao quadrado, né, y vezes y, tá vendo? A mesma coisa. Então, potências de y assim não pode ocorrer, e nem de nenhuma derivada de y pode ocorrer. Aí ela é não linear, tá? Aqui, outra coisa que acontece muito, ó, y elevado a menos 1, que é a mesma coisa de 1 sobre y, não pode ocorrer, tá? Y elevado a menos 1 fica um comportamento hiperbólico, que não é linear, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque y a menos 1 engana muito. Então, muito cuidado com as potências da função y e de suas derivadas. Vamos ver isso daqui, ó. Aqui aparece, ó, 2x a menos 1 pode, porque x é variável independente, aqui não tem problema nenhum. Mas aqui aparece um ln de y, que não pode aparecer, então ela é não linear. Tá? Você lembra que o y tem que estar puro? Para essa aqui ser linear, eu não poderia ter esse ln. É a x, tudo bem, porque x é a variável independente, ela tá livre. Agora, para EDO ser linear, eu não posso ter esse ln aqui. Esse ln torna essa EDO aqui não linear, porque é ln de y, tá? E por último, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Y' igual a x, y a meio. Repare que y a meio é a mesma coisa de raiz de y, tá? Que também é um fator não linear. Então, o y e suas derivadas não pode aparecer no denominador, não pode aparecer multiplicando, nem expoentes, nem nada, nem função referentes ao y e as suas derivadas também. Então, essas todas aqui são equações não lineares e essas daqui são lineares. E aí, gostou da aula? Se gostou,
curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima! Tchau!